Buenas, buenas, buenas companheiros da Start, como é que vocês estão? Estão aí querendo atualizar a vida, querendo atualizar o baralho, querendo dar aquele start. Terças e quintas, vídeos novos. E no sábado, pontualmente às 14 horas, a gente tem a nossa live. Pra gente fazer aquela resenha, pra gente trocar ideia, pra eu te responder aquela perguntinha que não quer calar no Pix, beleza? Hoje a gente vai ver o seguinte, afetivo, hein? Né? O Brasil que eu quero. Vamos falar do boy da boia. E hoje, o que ele te diria? O que ele te diria hoje, caso ele pudesse? O que será que ele falaria para você, hein? Vamos ver? Então você vai se conectar, se é que você não se conectou, com uma das cartas aqui, né? Com um dos montinhos, começando o tarô da Golden Dawn. Será que é aqui? Será que é esse o seu amante? Então, tua resposta está aqui. E se esse é o seu enamorado, a tua resposta vai estar aqui, no Da Vinci Tarô. Ou no baralhinho das bruxas, o tarozinho das bruxas, o seu enamorado. Se tiver mais que um boy, aquilo, né? Aquilo que vocês já fazem. Não preciso ensinar o Padre Nosso ao Vigário, né? Eu sei que vocês... no montinho 1 eu vou ver o Alexandre, no montinho 2 eu vou ver o Carlinho, no montinho 3 eu vou ver o Pedro. Não é? Não é assim que vocês fazem? Então, amigo, manda pra cá, hein? Vocês estão com muita fartura, manda uns pra cá. Vamos lá. O que ele diria pra ti, caso ele pudesse? Respira fundo, mentaliza bem a pessoa. Vamos ver. O que ele te diria, caso ele pudesse? Aqui me fala de justificativa, tá? Me fala de alguma justificativa. Ele daria para você alguma justificativa. Justificativa perante a situação de vocês. Certo? Então, vamos dizer que ele aprontou, né, amiga? Vamos dizer que essa pessoa aí não teve uma conduta ali muito bacana, uma pessoa que foi aparente, né, pelo menos aparentemente, né, inconstante, incoerente ali com você. Então, seria o momento em que ele, se pudesse, te explicar, te justificar. Eu vejo que é muito mais, cara, é muito mais do que simplesmente uma explicação, mas sim uma justificativa. Então, digamos assim, que ele te diria a verdade. O que ele gostaria de dizer para você? A verdade. Na onde as coisas poderiam realmente fazer um sentido, ele se justificando. Porque, amiga, muitas vezes a gente fica perante nossa vida emocional, perante o parceiro, né, o suposto parceiro, a gente fica, nossa, mas por que isso? Por que aquilo? Mas se isso não foi, por que tá? A gente não fica aquele looping na cabeça. E aquela peça que né? E o que está acontecendo ali na vida do outro? Que a gente tem que ficar improvisando essa última peça, a pecinha do quebra-cabeça, a gente fica ali fabricando, a gente fica ali tentando encaixar sem a peça mesmo e a coisa não vai. E às vezes é um detalhe,
Você vê aqui que essa carta da justiça, a gente pode até fazer uma analogia com a própria questão de tribunais. Vocês já repararam, já viram que às vezes é um detalhe ali no processo, às vezes ali é uma palavra da testemunha, às vezes ali é uma prova, entre aspas, de um fato que de repente até passou batido, que de repente até ninguém levou em consideração para levar ao tribunal, para dizer pro próprio advogado, não é? Não tem isso, essas reviravoltas. Quando a gente vai assistir esses seriados, né, de Lei e Ordem, CSI, é sempre um detalhezinho, né? E é a verdade vem através disso, as coisas fazem sentido através disso. Então, o que eu vejo aqui, tá, se ele pudesse, ele gostaria de dizer para você a verdade. Ele gostaria de dizer para você a justificativa, o outro lado. Você conhece um lado só da história. Isso daí é culpa sua? Provavelmente não. De repente foi uma culpa dele, né? Uma responsabilidade dele, a maneira que ele levou, que ele chegou até aqui com você, né? Ou até onde chegou, caso você não esteja com essa pessoa mais. Mas ele gostaria de te dar uma explicação e nessa explicação contar para você ali a verdade, tá? Ah, mas por que, tia Rara? Ó, por que ele gostaria? Isso daí aí já seria uma outra pergunta. Mas por essa carta aqui é muito mais para tirar um peso da consciência do que necessariamente, né? Só por essa carta aqui a gente não consegue ver um traço de emoção ou de intenção, tá? Pode ter, mas tem outras cartas que poderiam sair aqui que já dariam mais indício, tá? Então comenta nos comentários aí, vamos interagir, ou você vem fazer uma consulta comigo no 13 981 71 7450, consultas a partir de R$52, amiga, responde muita coisa. Vamos lá. É coceira aqui na mão. Sei que coceira na mão é dinheiro, né? Mas será que coceira aqui na frente é também? Vamos do 2. O que ele... Mentaliza o boy. O que ele te diria? Caso ele pudesse. Vamos ver aqui o que ele te diria. Caso ele pudesse. Mentalizaram? Então vamos lá, vamos ver o que ele diria, caso ele pudesse. Ó, aqui me fala de reafirmação, tá? Me fala de reafirmação. Reafirmação do quê? Reafirmação do sentimento, reafirmação da intenção, reafirmação da sintonia, da ligação. Entende? Amiga, presta atenção numa coisa que a gente vai refletir aqui, que eu vou falar para você levar para a tua reflexão. Muitas vezes, quando a gente não está com a pessoa foi embora, ou a pessoa simplesmente nem veio, né? Parece, né? A volta dos que não foram, né? Não é isso? Né? Ah, ele volta? Não, mas ele nem veio. Tem coisa assim, né? Tem coisa que sabem do que a gente já tá falando. E aí a gente fica, nossa, mas que coisa, então foi tudo mentira? Parecia, né?
o sol me traiu, a lua me traiu. É assim, amiga. Os sentimentos, as circunstâncias, elas muitas vezes elas nos levam para um outro lugar. Ou a gente está já em outro lugar. Percebe? Mas isso não altera o que realmente se sentiu. Então, traduzindo, independente do que aconteceu, da segmentação aí entre vocês, tal, o que foi sentido, o que foi vivido, foi real. Se deu certo, se não deu certo, se ficou junto, se não ficou junto, entendeu? Isso aí é outra história, tá? É outra questão. Aqui independente de qualquer coisa, o que ele diria? Eu gostei de você, eu me senti próximo de você, eu me senti feliz com você, eu me senti me encontrando, estando com você, eu me senti me encontrando, eu me senti especial. Eu me senti inteira, ali naquele abraço, ali naquela, né? Então ele reafirmaria os sentimentos, reafirmaria essa química que houve entre vocês. Mas será que ainda existe? Será que ainda existe essa química, amiga? O que você acha? Hein? O que você acha? De repente você tá perguntando até de alguém que ainda está com você, né? Pode ser que esteja perguntando do seu boy atual, né? Então, olha que boa notícia. Tem muito sentido isso daqui. Tem muito sentido. Porque aí você já sabe que, de repente, se ele não falou, né? Mas tem essa certeza ali dentro dele. E se você não está mais com a pessoa e traz isso, e traz essa amargura, pô, filha da mãe, né? Nunca gostou, amiga, gostou sim, foi especial sim, mas aí a gente teria que ver, né? Quais as circunstâncias, etc. Mas, né? Às vezes por isso que ele não chega para falar, né? Porque se falar, nossa, não, mas eu gostei de você, você é especial, isso ia colocar ele em xeque, né? Ah, se eu for tão especial mesmo, por que que... Mas se você gostou mesmo, e aí? Por que que não... Né? Aliás, isso é tema para um próximo start aqui, o que vocês acham? Ou então vem fazer a consulta com a tia, 13 98171 7450. Ai, amor. Vamos ver o terceiro. Esse aqui, ó. Vou colocar aquelas unhas de gel pra fazer a CMR. Mas se eu colocar aquelas unhas de gel, meu Deus do céu, como é que eu vou atender minhas pacientes lá da massoterapia com um cunhão? Não orna. Nem esmalte eu ando passando mais, porque não pode. Mas vamos lá. O que esse último namorado, diria caso ele pudesse? Respira fundo, mentaliza, vamos ver o que ele diria caso ele pudesse. Vou virar, hein? Vou virar. Parece quando tá brincando de esconde-esconde. Pronto ou não, lá vou eu. Ó. Julgamento. Ele diria para você algo sobre o passado. Algo sobre o passado, tá?
Falaria para você algo sobre a vida dele, vamos dizer assim, fatos sobre a vida dele. Às vezes, para a gente entender a pessoa, não é simplesmente uma coisa da pessoa se posicionar, né, se posicionar perante nós, assim, tipo, o cara, o boia chegar e falar assim, não, eu e você, é assim, eu sinto, eu quero, vamos, blá, blá, blá. Às vezes isso não basta. Às vezes só faz sentido quando a gente sabe a história de vida da pessoa. O que a pessoa viveu, às vezes alguma questão de criação, às vezes a forma, né, pai e mãe, isso impacta muito. Isso impacta muito na personalidade, impacta muito nas atitudes. Às vezes a pessoa já teve um relacionamento, já teve um casamento, às vezes a pessoa ela tem filhos, às vezes a pessoa passou por coisas na vida que a gente nem imagina, tanto para o bem, tanto coisas maravilhosas, quanto coisas, né, já comeu lá, já foi servido o néctar dos deuses, mas também pode ter comido o pão que o diabo amassou. A vida é isso, a vida é loucura, loucura, loucura. Então, o que eu entendo aqui é que ele gostaria, se ele pudesse, ele falaria para você coisas do passado, sobre vivências do passado, sobre a história dele, sobre como ele chegou aonde ele chegou, sobre estar numa fase, né, uma fase muito diferente hoje, muito diferente. É como se ele, a partir daí, ele soubesse que alguma coisa vai mudar, tá? Alguma coisa vai mudar, mas o que vai mudar ele não sabe. Vocês já passaram por isso? Uma fase na vida de vocês? Uma fase na vida de vocês que, né, às vezes eu olho para a vida, às vezes a vida me diz, já passaram por isso, como diz a música? Então, às vezes ele tá nessa fase, sabe, amigo, amiga? E aquela história, muitas vezes, as pessoas em relacionamento, quando vai começar ou quando tá no relacionamento, elas têm uma certa apreensão de falar sobre, né? De falar sobre elas, mostrar as fragilidades. Porque a gente quer se mostrar ali da melhor maneira, né? Vender o peixe. Pra você vender o peixe, né? Você tem que exaltar as qualidades e não os BOs, não é isso? Tem aquela música lá, né? E eu vou tratá-la bem para que ela não tenha medo quando começar a descobrir os meus segredos. Então, o que tem aí no baralho dessa pessoa? O que tem aí na vida dessa pessoa? O que essa pessoa passou? A história de vida, esse passado. Se você está perguntando aqui sobre uma pessoa do passado, uma pessoa que faz tempo, muito tempo, né? Eu já atendi casos, amiga, de pessoas que passou a vida seguiu, às vezes até casou, mas teve aquele noivo, teve aquele namorado, teve aquela história que nunca saiu do coração nem de um nem de outro. Isso acontece. Pode ser sobre esse passado ele falar com você? Pode ser sobre esse passado. Mas eu digo que é um passado não somente sobre a história de vocês e sobre o que foi, acabou divergindo o caminho, mas o que ele passou. O que ele passou naquela época, de repente você não sabe. O que influenciou, o que passou, o que estava passando, por que foi a coisa. E é tudo num contexto muito emocional. Tia Rara, mas acontece
que esse boy é muito recente na minha vida. Não estaria nesse ponto aí dele tá querendo falar, ó, aí, se no teu caso é isso, tá? Boy recente, um crush, uma coisa mais, né, mais leve no momento. O que eu consigo mensurar também aqui por essa carta? É assim, de repente ele querer falar para você que tem a impressão que te conhece. Nossa, sabe aquela história? Nossa, parece que eu te conheço, parece que eu tenho uma identidade com você, parece que é de outras vidas. Sabe assim? Déjà vu? Déjà vu? Déjà vu? Amiga, 13 981717450. Um grande beijo, fiquem com Deus. Mua!